Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. Bom, o tema do vídeo de hoje é o ateísmo e suas pretensões científicas. Bom, vocês sabem que a posição da ciência a partir do iluminismo, né, e também a psicanálise não foge disso, é uma posição fundamentalmente ateísta, ou seja, de não crer em nada. A ciência tem um espírito de investigação, ela se mantém aberta à construção de saberes sobre o cosmos, a natureza, o ser humano e as coisas. E nesse sentido, ela precisa prescindir de crenças ou de ordenamentos religiosos, de cosmovisões pré-determinadas. Então, nesse sentido, o movimento iluminista, que tem origem aí no século XVIII, mais ou menos, ele vem trazendo uma iluminação sobre o pensamento, né? Então, o ser humano ele não é mais aquele que precisa se submeter às ordens e aos desígnios de um Deus, senão que ele precisa questionar a natureza da sua existência, se baseando no método científico, em provas, né, em estudo. E por isso a ciência está sujeita à refutação. Ora bolas, o que acontece, né? Que a ciência, ela tem uma espécie de característica, né? Ela traz à tona um possível perfil, não é invariável, tá? Existem variações, mas ela potencialmente traz à tona um perfil psicológico, que é o perfil de muitos ateus, mas não são todos, que é o de uma posição arrogante, de uma posição prepotente, em que o ateu, ele sabe que ele não crê, ele sabe que Deus não existe, ele sabe que a ciência que ele professa um dia vai chegar numa espécie de conhecimento válido ou terminal, né, no qual ele pode garantir as coisas, o entendimento das coisas por si mesmo. Então, esse tipo de ateísmo, que é o oposto, supostamente oposto à posição do religioso, do crente, ele também pode ser uma forma nociva de entendimento da realidade. Por quê? Porque é um tipo de cegueira em relação ao alcance e aos limites do próprio ser humano e da ciência. Então, é aquele cientista que, por ele ter o doutorado, o seu campo de estudo, ele se vê numa posição de soberba, capaz de se sentir superior à posição do crente, ou do religioso, ou de pessoas que têm algum tipo de abertura espiritual ou investigativa em campos díspares ou distintos daquele das ciências naturais, por exemplo, ou do campo científico ao qual ele pertence. Então, essa posição de soberba, de arrogância, essa pretensão científica do ateu, nesse sentido, ele é alguém que se supõe superior à crença no divino, né? Ou seja, ele dá conta dele mesmo. A ciência é o que daria conta de todas as respostas. Então, de alguma maneira, eu entendo que esse movimento ele diz respeito a uma necessidade psicológica da humanidade de se libertar de séculos, né, de aprisionamento às crenças, ao poder das instituições religiosas. Porém, corre o risco da gente ficar numa posição muito reativa à espiritualidade, às religiões, que têm contribuições muito importantes na esfera emocional, fundamentalmente. Nem todas as coisas nós compreendemos com a mente, senão com o coração. E a gente corre o risco de viver uma vida muito fria, muito cética demais, com pouco entusiasmo e pouco amor. Então, essa posição do ateu arrogante, prepotente, ela é reativa a séculos, a milênios, né, de submissão do ser humano a uma forma de religião dogmática, né, a um poder religioso. Porém, a ciência também pode ser uma forma de poder
que nos cega frente ao estranho, ao novo, ao diferente. Retomo com vocês o exemplo recente aí na história do campo da astrofísica, né? O Oumuamua, aquele objeto que foi identificado no espaço e que um cientista de Harvard, o Avi Loeb, né? Ele cogitou ser uma nave espacial extraterrestre aqui no nosso sistema solar, e ele foi ridicularizado prontamente pelos seus colegas, dizendo que não se brinca com ciência. Ou seja, esse é o tipo de posição fascistoide conservadora, onde os cientistas têm uma espécie de narcisismo ou de imagem a zelar, e que impede justamente o espírito científico de refutação e de posições anteriores e de quebra de certezas. Então é muito comum que hoje em dia, em função, felizmente, dos conhecimentos que o ser humano produz acerca do universo, do mundo, das coisas, que haja um empoderamento perigoso dos cientistas, e incluo aí os psicanalistas, no sentido de a gente achar que a gente sabe tudo. E é aí que não vai haver espaço para o novo, não vai haver espaço para a alteridade. Por isso que o tema alien, o tema do estranho, os fantasmas, todo esse espectro assim de coisas apócrifas na ciência, eu entendo que muitas vezes são decorrentes de resistência, de rejeição narcísica de grupos de pessoas e instituições, e por isso a gente deve manter a escuta, o contato com as pessoas e com essas experiências, porque elas sim podem fazer parte do espectro de realidade que nós tendemos a ignorar. E para isso serve a ciência, e para isso serve a psicanálise, romper fronteiras, romper resistências. Então o ateísmo ele tem uma pretensão científica, mas ele tem a ver com um movimento rebelde, uma necessidade urgente de emancipação da humanidade aos domínios religiosos, porém ele corre o risco de nos provocar um outro tipo de aprisionamento, que é entender que a ciência já possui um saber acabado, e isso a gente explica a partir do narcisismo dos cientistas através das suas titulações e do seu reconhecimento. Eles têm uma imagem a zelar e eles não querem passar por charlatães ou, digamos, serem alvo de chacota. Então, por isso que eu queria parabenizar os cientistas como Avi Loeb, né, que tem esse espírito aberto, que podem, de uma maneira infame, questionar os ditames conservadores da ciência. Ultrapassemos a fronteira do narcisismo. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.